Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a colonização espanhola na América. A coroa espanhola pretendia conquistar o comércio nas Índias Orientais, navegando pelo Oceano Atlântico no sentido oeste. Bom, no entanto, não suspeitavam de que o caminho do Ocidente ao Oriente, passava pelas terras americanas. O período de conquista espanhola se tornou mais intenso quando conquistou o Império Azteca. O processo de colonização do continente americano começou logo depois das primeiras guerras de conquista. A violência promovida pelos espanhóis na América foi bastante intensa. Essa postura dos religiosos levou a coroa de Castela a criar uma série de normas, conhecida como Leis de Índias, que procuravam garantir a convivência pacífica entre os espanhóis e as populações americanas. Leis de Índias. O que determinavam essas leis? Pois bem, elas determinavam que os indígenas fossem incorporados à Igreja Católica e cultivassem suas terras de maneira que parte dos rendimentos fossem destinados à coroa espanhola. A exploração da América Espanhola e consequências para os indígenas. Bom, o modo como os europeus dominaram os indígenas foi marcado pela violência e trouxe muitos malefícios às suas comunidades, pois extinguiu as lavouras de subsistência, expôs os nativos americanos a uma série de doenças e até mesmo ao envenenamento por gases tóxicos exalados das minas. Bom, eu já comentei isso em sala de aula, que quando os brancos chegaram aqui, né, eles trouxeram muitas doenças que os indígenas não tinham, né, nem conheciam. Então, uma boa parte da população indígena, com a chegada dos brancos, foi dizimada, ou seja, destruída. Muitos morreram com as doenças do branco. Principalmente, eles quando chegavam à terra firme, né, depois de meses, navegando em alto mar, eles já estavam debilitados, eles estavam com doenças. Muitos morriam pelo caminho, né, e eram jogados ao mar. Muitos morriam e eram jogados ao mar, né? Porque não ficavam dentro dos navios. Mas aqueles que conseguiam chegar à terra firme, muitos vinham doentes, né? E essas doenças passaram para os índios. Então, muitos índios morreram por causa dessas doenças do branco. Depois, com a escravização indígena, né, eles não estavam acostumados ao ritmo, né, dos homens brancos, né, o trabalho dos homens brancos. Então, isso fez com que também prejudicasse a saúde indígena, principalmente o trabalho dentro das minas, que era um trabalho tóxico. Então, muitos morreram também por causa disso. Os indígenas passaram a ser escravizados e tiveram a força de trabalho utilizada na extração de prata nas minas. Havia duas principais formas de exploração desses indígenas: a mita e a encomenda. A encomenda, né, que é espanhol. Durante os anos de guerras, os espanhóis repartiram entre si tanto as terras quanto os indígenas escravizados. Essa prática, chamada repartimentos, havia sido muito utilizada no processo de reconquista da Península Ibérica,
pelos cristãos na Idade Média. E por isso, pessoal, quando as guerras foram diminuindo, começou a ser utilizada a encomenda, que distribuía terras indígenas a um colono, chamado de encomendeiro. A diferença entre os repartimentos e as encomendas era uma recompensa dada aos espanhóis. No caso desta última, que precisava de outorgar, ou seja, precisava de uma concessão de ordenamento por meio de uma declaração de escritura pública. E era controlada pela coroa. Os indígenas encomendados eram obrigados a trabalhar e pagar um tributo ao encomendeiro. Ou seja, em troca, o colono tornava-se responsável pelo cuidado com os indígenas e pela catequização deles, devendo enviar à coroa os tributos recolhidos. Ou seja, os índios passaram a não ser donos de si mesmos. Eles eram escravizados. Além de ser escravizados, eles tinham que pagar, tributos. E eles estavam perdendo até a sua cultura. Porque eles tinham que seguir o que o branco determinava. Então, até mesmo a religião, porque quando eles foram catequizados, eles queriam que os indígenas aprendessem a religião católica, que imperava na Europa. Então, eles catequizavam para que os indígenas ficassem mais calmos, aceitassem tudo que eles determinavam, sem briga, sem guerras, e, além disso, aprender a religião católica. Dessa forma, a coroa espanhola fez cumprir os objetivos da colonização, previsto nas leis das Índias, aquela que eu acabei de explicar, e, ao mesmo tempo, controlar os nativos e os colonos. Aqui, a coroa espanhola, toda a corte, aqui nós temos também, nessa foto, desse lado aqui mostra os indígenas acorrentados, sendo escravizados. Aqui também, trabalhando. Um trabalho que eles não estavam acostumados a fazer, porque o índio ele vive da natureza, mas ele caça, pesca, cultiva, e não tem esse costume de trabalho do branco. Bom, os colonos tinham muito mais sucesso do que os indígenas nessa empreitada, e de maneira que continuaram explorando no trabalho e tratando com violência. A Mita obrigava os indígenas a trabalhar durante um período para outros indígenas, que atuavam como fiscalizadores. Os indígenas que eram submetidos a esse regime eram denominados mitaios. Os indígenas que prestavam serviço aos espanhóis recebiam em troca mercadoria e moeda. A escravidão e o trabalho forçado. A escravização dos indígenas foi proibida logo no início da conquista. Os espanhóis criaram um argumento jurídico por meio do qual os nativos poderiam ser forçados a trabalhar, mesmo contra a sua vontade. Dessa forma, eles seriam tutelados pela coroa e encaminhados ao trabalho. Tutela é a responsabilidade assumida por uma pessoa para cuidar da integridade de alguém. Ou seja, os pais de vocês
eles têm a tutela de vocês. E eles têm obrigação de zelar e cuidar da vida de vocês. Então, quando você, no caso, se os pais maltratam a criança, espancam, ou qualquer tipo de violência com a criança, o que acontece? Os pais, eles perdem a tutela da criança. Então, no caso aqui da aula de vocês, essa tutela dos indígenas, eles tinham a responsabilidade pelaquele indígena. Então, ele tinha que cuidar e da integridade desse indígena. Só que não acontecia isso, né, pessoal? Os indígenas foram escravizados, usaram de violência, os indígenas, eles usavam de violência, não foi bem assim, né? Bom, a forma mais comum de exploração do trabalho indígena era chamada de mita. Essa palavra, de origem quechua, era utilizada pelos incas para dominar os serviços que os indígenas prestassem ao líder inca. Os espanhóis se aproveitaram desse costume local para que grupos de indígenas, durante determinado tempo, trabalhassem na construção de estradas e edifícios públicos, na agricultura e nas minas. Havia também serviços domésticos, realizados nas residências dos encomendeiros. Esses serviços eram permanentes, ao contrário da mita, o que tornava os indígenas criados domésticos. A coroa proibiu várias vezes, por lei, esse tipo de serviço, mas normalmente os encomendeiros não obedeciam e continuavam utilizando os indígenas nessas tarefas. Aqui são as cobranças de impostos, né? Eles ficavam sentados, a população ia até eles e pagavam os impostos, os tributos. E aquela família que não pudesse pagar, né? Aquela pessoa que não pudesse pagar os impostos, muitas das vezes eles retiravam tudo daquela pessoa ou então pagavam com a própria vida dela e dos familiares, porque eles não levavam em consideração nada. Administração de Castela nas Índias. Durante o processo de colonização, os dois organismos mais importantes criados para cuidar das novas terras conquistadas foram a Casa de Contratação, em 1503, e o Conselho das Índias, em 1524. Ao primeiro órgão cabia o controle das negociações comerciais e ao segundo, a criação das leis das Índias e a nomeação dos chefes e encarregados de órgãos políticos e administrativos implantados na América. Ambos eram sediados em Sevilha, no sul da Espanha, cujo porto era usado pelos navios que faziam a rota para as Américas. Os principais órgãos responsáveis pelo funcionamento político, pessoal, e administrativo, fiscal e judiciário da América eram denominados vice-reinados. Inicialmente, foram criados o vice-reinado da Nova Espanha, o do Peru e, mais tarde, o do Rio da Prata e de Nova Granada. Esses órgãos eram presididos por um vice-rei que governava o território como representante do rei espanhol. Além dos vice-reinados, havia também as audiências reais, com os ouvidores, instituições encarregadas da aplicação da justiça e da organização administrativa, e os cabildos, com funções similares às câmaras municipais, responsáveis pelas questões locais e cotidianas. A segurança
a segurança, abastecimento, obras públicas e justiça. Eles eram nomeados, pessoal, pela coroa. Já os cargos dos cabildes eram eletivos, ou seja, o que é feito por eleição. Esse sistema era uma forma de controle e comunicação burocrática, em que as funções e os poderes se interrelacionavam e se sobrepunham, buscando a fiscalização e a vigilância recíprocas. Aqui nós temos uma foto da mina, essa mina de prata. Então, esse gás que sai de dentro da mina é um gás altamente tóxico. Então, aquilo que eu expliquei lá atrás, muitos dos indígenas, né, dos escravizados, eles morriam por causa desse gás tóxico que saía daqui de dentro. Aqui é mais atual essa foto que mostra as minas. Muita gente ainda trabalha dentro dessas minas, né? E em volta tem as moradias. E muitas das vezes acontece até assim, explosões e desgraças mesmo, porque quando explode acaba afetando até o povo que mora em volta. Aqui é a mina antiga, né? Essa foto, essa daqui é a mais atual. Mas dá para ver nessa foto aqui ao lado como é por dentro, né? Então, eles passam, no caso da época que vocês estão estudando, eles passavam dias e mais dias aqui dentro. E até hoje, gente, quem trabalha nas minas, eles passam dias e dias trancados dentro das minas, perfurando, achando pedras preciosas, outros minerais também. Então, eles passam dias ali dentro e muitos adoecem até hoje, porque não existe um cuidado total com esses trabalhadores, né? Aqui eu botei as páginas do livro, tá? E botei mais um exercício extra para vocês. Esse exercício extra eu vou corrigir, eu vou mandar o gabarito na próxima aula. Agora, olha só, pessoal, continua copiando os slides no caderno. Isso vai facilitar vocês na hora de montar o resumo, né, a resenha, no próximo portfólio. Então, vocês não vão precisar, de repente, assistir a videoaula novamente. Vocês já tendo a matéria no caderno copiada, né? Vocês vão conseguir montar o resumo através desses slides que estão no caderno. Então, isso vai facilitar bastante vocês. E outra, vai valer ponto para o segundo bimestre. Se a gente não retornar às aulas presenciais até a avaliação do segundo bimestre, eu vou dar visto no terceiro bimestre no caderno e vai estar valendo ponto, tá? Então, continuem copiando, não esqueçam de continuar copiando os slides no caderno de todas as videoaulas, tá? Para facilitar vocês também. E é uma forma de vocês estudarem, tá? Um beijinho em todos. Qualquer dúvida, sabe onde me procurar, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.